Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo, que nós possamos aproveitar, né, esse momento, esse horário que a gente tira, né, na semana. Quando a gente olha, a gente vê quanta coisa, né? Estou revendo lá as aulas para poder postar, quanta coisa a gente já viu, já trabalhou. Por isso que eu estou até para quem não viu ainda, quem é mais novo, quem entrou depois, para poder assistir, né, para acompanhar e eventualmente alguns pontos, né, a gente retoma, vê novamente. Só para vocês terem uma ideia, gente, até eu, quando eu olho as aulas, depois, tem aulas que faz mais de anos já, faz tempo, né, eu falo, nossa, é mesmo, aí eu lembro, porque é muita coisa, né, é muito conhecimento, é muito detalhe, né, e certas coisas a gente fica tem que retomar, com certeza, tá? Eu queria, antes de entrar especificamente no livro, falar sobre a gira, né, de sábado. Eu quase não fui, mas fui, que eu tinha um compromisso aqui. Falei até que não iria, mas deu certo de ir, graças a Deus. E, e para explicar, principalmente para os mais novos, que a energia, a força de Obaluayê, gente, é uma energia, assim, até perguntei depois, né, para outra médium que também recebeu, que também estava incorporada no banho de pipoca, se ela estava bem, estava tudo certinho, porque é uma energia, embora maravilhosa, vocês sabem, né, eu sempre falo aqui, vivo falando de Obaloaê, porque eu tenho uma ligação muito forte com o Obaloaê, mas a incorporação é muito pesada. E aí, para vocês tirarem aquele estigma de que pesado é ruim, né? Muito, é um pesado, a sensação física que eu tenho é que eu tenho 150 anos e 150 quilos. Então, é difícil até para se mexer. É muito denso, é muito, parece que então, tem até uns pontos que falam, né, que o Baloé carrega o peso do mundo nas costas, é a sensação que a gente tem mesmo, que ele carrega todo o peso, todas as chagas, ele vai tirando todo aquele sofrimento, aquela dor, aquela doença, né? E, e por favor, o Baloé é o orixá do silêncio. Então, aquele recolhimento, aquela pipoca, é como se aquela pipoca fosse recolhendo todas essas coisas que ele vai tirando, vai ficando na pipoca. Então, o fim do trabalho tem que ser feito em silêncio, o recolhimento de toda a pipoca, faz tudo em silêncio, é depositado depois no lugar apropriado, né, que é despachado. Então, assim, tudo isso tem que ser com muito silêncio, tá? É, e aí eu me lembrei, eu sempre falo para vocês, né? O orixá, ele não te dá nada de graça. Você pede, fala, Baloê, me dá tal coisa. Ele vem e faz assim, né? Não é assim. E isso ficou tão evidente para mim, mesmo ali, a maioria do tempo de olhos fechados ali, eu fui sentindo muitas pessoas assim absolutamente desligadas do trabalho. Mas assim, era pôr a mão, você sentia, lógico, recebe, vai recebendo, ele faz a limpeza, né, faz todo o trabalho da linha. Mas a gente estava ali assim, ó, então eu não sei se é por desconhecimento ou é por simplesmente não ter conexão nenhuma ali com o que estava acontecendo. Tá? Alguns foram assim. Mas, gente, a grande maioria, muitos, 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 muitos filhos, quando chegava assim, sentia o amor que a pessoa tinha. No passado foi a mesma coisa, eu até falei sobre isso. O amor que aquele médium tinha, aquele filho tinha, um amor, uma reverência, aquilo chegava assim, eu ia sentindo junto, e ele devolvia 10 vezes mais. É como se ele sentisse aquilo e devolvesse. Quando a gente fala que o Baluá, ele sustenta, né, os orixás positivos, os orixás no polo positivo das linhas, eles são sustentadores. Então, o Oboloê te sustenta naquilo que você está vibrando. Então, aqueles que estavam vibrando aquele amor, aquela gratidão,
né, de cura, de limpeza, ele devolvia 10 vezes mais. Era uma coisa assim muito bonita, um amor. Muitos filhos. Ele quase não fala, mas muitos filhos. A frase que vinha para falar era assim, de pegar assim no rosto e dizer assim: Você é o meu filho mais amado. Então, muitos filhos eram esses filhos mais amados. Então, é assim: Você é o meu filho mais amado. Então, aquele amor, assim, era um amor tão profundo que é comovente, sabe? É muito bonito. Então, alguns filhos necessitados de cura, com intenção, inclusive alguns filhos que por exemplo, precisavam de cura para familiares, mentalizaram a família, a dor, o sofrimento da família naquele momento. Fui sentindo tudo isso. A entidade foi sentindo, né? Que ele foi tirando, foi limpando, foi auxiliando, sustentando o amor que vocês sentem. Então, não adianta você sentar lá, deitar e falar, daí o que você tem para me dar, ô Valorê. Não vai, gente, não vai. Você tem que entrar em sintonia com esse amor, com esse respeito, com essa reverência e com esse silêncio, Valorê. Então, foi muito, é pesado, é dolorido, na verdade, para mim. Eu fiquei uns 2 dias, assim, com dores fortes nas costas, por causa da posição, né, que fica sentado. Mas é muito bonito. Eu tenho uma gratidão, eu me lembrei de todas as vezes que eu fui quando meu pai estava doente no hospital, na UTI. Meu pai passou por vários problemas de saúde, né? Agora, graças a Deus, ele está bem. Mas eu lembro que eu saía do hospital e eu ia lá chorar no pé do cruzeiro, pedir sabe, pelo amor de Deus, e chorar e agradecer tudo ao mesmo tempo, com o Baluaê, assim, eu saí do hospital já com os pacotinhos de vela, né, um copinho d'água, porque eu ia constantemente no cruzeiro para fazer essa ligação com o Baluaê, mentalizar a cura, mentalizar meu pai saudável, mentalizar toda aquela, sabe? Então, a gente faz isso, né? E eu tenho, assim, uma gratidão muito profunda por todo o apoio, por todas as vezes que eu busquei suporte, né? Na energia de Obaluaê, isso foi sempre parece que você vibra, aquilo volta para você. E é muito bom. Eu fico só preocupada não, mas eu fico pensando por quê de alguns estavam tão desligados. Pode ser por desconhecimento, conhecem pouco do orixá, então aí a tendência natural é você não compreender, não se liga, né? Ou simplesmente estavam lá com a cabeça voando na lua, achando que, né? Então, assim, reflitam sobre isso, porque muitos eram muito boa, era muito forte, sabe, emocionante, assim, parece que era um choro que vinha, né? Então pensem nesses que estavam mais desligados, alguns mais novos, eu não sei, você punha a mão ali, você sentia tudo aquilo, né? Sempre né? A gente sempre faz todo ano, mas é sempre emocionante a linha de Ubaloaê, que vem para limpar, vem para acalmar, nos dá essa vibração de calma, sabedoria, né? É diferente de conhecimento, é sabedoria, é tranquilidade em relação ao que está se passando, ao que acontece, né? Aquela sabedoria de preto velho mesmo. Por isso que o Baluá, ele é o regente da linha de pretos velhos, né? Não à toa que o símbolo, um dos símbolos mais fortes ligados aos pretos velhos é a cruz, que é símbolo de Obaloaê também, as cores, né? Então os elementos de pretos velhos não são de Obaloaê, entende? Da regência dessa sabedoria, dessa maturidade, é o Senhor, é o velho, né? Então, depois eu vou postar as aulas que a gente falou de Obaloaê, de Omulu, até para diferenciar. Quem não viu, veja, para compreender um pouco melhor essa energia, essa vibração, né? Para poder ir se conectando. Isso é muito íntimo, né? De cada um, tá? E vamos voltar para o nosso livro, para a gente estar quase no finalzinho já, para falar de Exu. A gente vai lá para o capítulo 16, a gente está. E nesse capítulo ele inicia, gente, contando uma lenda, falando das lendas da criação.
Então, essas lendas da criação são metáforas, são figuras que se utiliza para explicar uma coisa que é altamente abstrata para a nossa mente humana. Então, o Rubens Saraceni ele vai tratando lá, falando dessa lenda, que como Exu é o vazio, quando ele entrava, quando ele precisava atuar no campo de outro orixá, ele entrava no campo do outro orixá e ele esvaziava, desandava todo o campo do orixá. Ele falou, não, 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 Exu não pode entrar no campo de ninguém, que senão ele desequilibra tudo com o seu vazio, ele esvazia as coisas, né? Então, Oxalá deu um jeito, ó, então tá bom, então Exu não entra no campo de ninguém, mas a gente vai atribuir a cada coisa da existência, pedras, sementes, minerais, lugares, a gente vai dar um dono, um orixá para cada um desses elementos, para a gente conseguir, por esses elementos, Oxalá, né, na metáfora, na lenda, Oxalá falando que então a gente vai atribuir, e aí quando a gente precisar que Exu atue em determinado campo, a gente pega um elemento de Exu para trabalhar naquele campo, aí Exu não precisa, então ele faz toda uma explicação com essa lenda, que é uma simbologia, né, da atuação que a gente está falando da origem, da vibração de Exu, né, não de entidades, lembre sempre disso. E aí ele fala tudo isso para chegar, para explicar, né, os santuários. O que são santuários? Santuários, ele coloca lá, tem o local em si, que é associado a um local, a um orixá regente, tá? E aí, o poder da criação se utiliza de um mistério interiorizador. Quem que interioriza, que eu falei para vocês? Pombogira. Interioriza, né? Repete dentro daquele espaço tudo que está fora da criação, tá? Então é como se cada santuário, eu já vou explicar o que ele trata como santuários. Cada santuário fosse um micro, uma repetição do todo. E por ser uma repetição do todo, um espaço que dentro repete o todo, por fora desses santuários sempre está o vazio de Exu envolvendo os santuários. Quais são os santuários que ele trata? Podem ser cachoeira, pedreira, a mata. Então, todos os santuários, os locais que são atribuídos ao orixá, por fora desse santuário, tem sempre aquela proteção de Exu. Lembra que eu falei para vocês? A gente vai fazer um trabalho na mata, a mata tem um envolvido ali, aguarda o vazio de Exu para o trabalho. Então, Exu está em todos os santuários físicos, os espaços físicos que a gente faz as oferendas, faz as nossas firmezas, as nossas homenagens, tudo isso está envolvido dentro desse vazio de Exu. O Exu está sempre por fora ali com seu vazio envolvendo esses santuários, né? Então ele vai tratando de cada uma delas, é muito bonito. Inclusive, né, ele fala que desses santuários, né, inclusive do nosso santuário pessoal, todos são santuários. O terreiro é um santuário, né? O mar é um santuário, né? Só que também uma pedra pode ser um santuário. Dentro dela está ali existente, representado e repetindo todo um espaço de um determinado orixá, de uma determinada vibração. Então é muito bacana essa explicação que ele dá dos santuários e por que todo santuário, todo local sagrado, né, de uma determinada linha, de um determinado orixá, tem ao seu redor a vibração de Exu, para poder fazer o quê? Lembra o que eu falei que Exu faz? Exu não recolhe a negatividade de todos das outras linhas? É um dos poderes. E não imanta com o vigor, com a vitalidade, todas as outras linhas? Então, tudo isso tem essa lenda da criação para explicar, né? E aí ele fala que dos elementos que são oferecidos para Exu para possibilitar esse trabalho
nesses santuários. Então, são vários elementos, são as bebidas, ele fala elementos gasosos, líquidos, né? Sólidos. Então, os vários elementos que nós oferecemos para Exu nesses santuários são justamente para proporcionar a atuação de Exu através desses elementos físicos, que ele vai colher a base energética que ele precisa para atuar ali naqueles elementos. Então, não é fumo, não bebe, não fuma, não usa aquelas coisas, mas ele se utiliza daqueles elementos para atuar, entende? Então, por isso, antes de entrar em qualquer espaço, então, vou fazer um trabalho na cachoeira. Você chega na cachoeira, você oferenda, saúda e pede licença para Exu, para poder atuar na cachoeira, porque o trabalho que você vai fazer na cachoeira, Exu vai estar em conjunto ali, fazendo toda a retirada da negatividade e vitalizando os poderes da cachoeira no trabalho, seja ele de qual natureza for, né? Então, é muito bacana que eu resumi basicamente esse capítulo, porque ele trata de bastante coisa bem, né? Bem, vamos dizer, bem abstrata, tá? E esses santuários, gente, são campos energéticos muito poderosos. E certas vibrações, certas energias que nós encontramos nesses santuários, tá? Não podem ser reproduzidos em outro lugar. Ah, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, se a entidade vem e fala, ó, você tem que fazer um trabalho na cachoeira, é porque você precisa da cachoeira. Ah, mas eu posso trazer uma água de cachoeira para dentro do terreiro e fazer aqui? Não é a mesma coisa, entende? Então, eles mesmos, muitos dos nossos guias orientam quando é necessário isso, porque realmente não é a mesma coisa. A energia do mar, ela é única, não adianta falar que a gente faz a festa, faz homenagem para Iemanjá, é maravilhoso, é lindo, é intenso, a gente fica todo... Mas não é a mesma coisa que está lá na beira do mar. A sensação, o poder, a força é absolutamente diferente, né? Aqui na beira do mar você faz um trabalho, você fica, aquilo aflora, aquilo te toma de uma maneira, assim como aconteceu na cachoeira, assim como acontece na mata, assim como acontece no cemitério, né? Então são pontos de energia. Então ele fala, inclusive, que em alguns casos que uma pessoa estiver equilibrada e que precisa, né, da energia do socorro de determinado orixá, é possível só naquele ponto de energia. Então, às vezes você tem que fazer. Ah, então precisa ser na cachoeira? Precisa tomar um banho de cachoeira, fazer assim, assim, assim. Tem que fazer um determinado trabalho? Tem que ser na mata, assim, 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 assim. Então, as entidades explicam por quê. Não é por gracejo, não é porque é bonito, não é porque. Não, é porque, às vezes, dependendo do caso, a pessoa só pode ser socorrida no ponto de energia, no ponto de força, no santuário natural daquele determinado orixá. Tá? Ele fala que, dentro dessa lenda ainda, tem uma lei universal que um orixá só pode atuar em benefício de alguém se for por meio de algo que exista por si só na criação. Ou seja, uma pedra, uma folha, uma raiz, uma semente, uma vela. E ele fala até da oração, que é uma coisa muito bonita, ele fala assim, inclusive se uma oração passa a ser aceita por muitos e a existir em suas mentes, o orixá pode atuar através dessa oração. Então, a gente tem orações que são muito comuns, populares há séculos. A oração do Pai Nosso tem, né, quantos séculos que tem a oração do Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, né? Tem orações que são muito incutidas na mente humana e elas têm, é como se elas fossem, virassem algo que existe por si só aqui. A oração de Santa Catarina, que é uma outra oração muito poderosa, utilizada muito para muitas magias, tá? A oração de Santa Catarina. Então, você tem essas orações que também podem, o orixá pode atuar por intermédio da oração. Vocês acham que, então um bandista não reza Ave Maria e Pai Nosso? Lógico que reza, gente, a gente reza toda gira.
Ah, mas não é uma oração católica? É uma oração criada, trazida para a Igreja Católica, mas essa oração já tem a sua egrégora, já tem a sua, vamos dizer assim, ela está instalada no consciente e até no inconsciente humano. Quantas e quantas pessoas não sabem, aprendem desde pequeno a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, pelo menos. Aqui no Brasil, todo mundo, né? Porque mesmo quem não é católico aprendeu essa oração com criança, foi criado, né? Por outro, sem ter uma tia, uma avó, alguém que ensina. Então, são orações muito poderosas. E nós utilizamos sim, sempre. Né? Além das giras, eu já tive de fazer vários trabalhos, várias coisas que o vô me pediu. Falou, ó, reza essa oração. Vi outros guias também, ó, você vai fazer tal e tal coisa e você vai rezar essa oração tantas vezes. Então, tem uma oração específica. Então, ela tem um poder em si, né? Tem uma existência em si que o orixá atua por intermédio dessa oração, tá? Ele fala uma outra coisa também que vem exatamente dentro daquilo que eu falei lá no início sobre a energia de Obaluaê. Lembra que eu falei que o orixá não te dá de graça, ele não vem, não é de fora para dentro. E o autor repete exatamente isso. Ele fala: os orixás não incorporam realmente no corpo das pessoas, até porque eu falei para vocês que o orixá ele é uma vibração de Deus. Então, o orixá, esse original, ele não incorpora. Existem as suas hierarquias, os seus falangeiros, que são mais próximos de nós, que vão atuar, que vêm aqui para nos amparar de maneira mais perceptível. Mas isso não quer dizer que o orixá, aquela emanação direta de Deus, não esteja em nós. E aí ele coloca, o orixá então não entra no corpo das pessoas, é o contrário, ele sai, né? É a partir do interior de cada um que o orixá se projeta para fora, encobrindo completamente seus espíritos, dando a impressão de que estão na pessoa, aos olhos dos clarividentes. Mas por quê? Porque todos nós carregamos as 7 vibrações divinas, todos nós. Então, quando eu falo que todos nós somos filhos de todos os orixás, é exatamente por causa disso. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Isso quer dizer que nós temos em nós as 7 vibrações divinas. E essas vibrações, como estão aqui, podem estar inclusive adormecidas no nosso consciente, mas elas saem daqui. Então, quando eu me conecto com o que está dentro de mim, porque está lá em algum lugar, gente. Quem não sentiu nada, procura aí. É só procurar. Você precisa, por oração, por meditação, por estudo. São muitas formas de você conseguir encontrar essa fagulha divina dentro de você e fazer isso exteriorizar. Entende? Tá ali dentro, está ali dentro de você. O orixá não vem aqui de fora para dentro. Ele já está dentro de você, mas você precisa exteriorizar, perceber quantas coisas estão dentro de nós e nós não percebemos. Isso é ter consciência, consciência de quem nós somos. Sabendo então que todos temos todas as vibrações, basta a gente conseguir extrair, conseguir exteriorizar isso para poder sentir conscientemente isso em nossa vida. Isso, gente, é muito felicidade, é muito bom. Para isso você precisa estar cada vez mais calmo, mais equilibrado e buscar isso também. Isso tem que ser seu interesse, né? Senão não adianta. É só um pouquinho. São, pode ser, porque assim, ele está perguntando se essa exteriorização pode ser considerada através de um ponto cantado. Pode, mas desde que você esteja ligado com o ponto. Às vezes, ouvindo o ponto pode te despertar a consciência daquele determinado orixá, tá? Quando que é isso? Por exemplo, você escuta um ponto a primeira vez,
e aquilo te toca de uma maneira tão profunda, tão linda, tão íntima, que aquilo pode te ajudar a encontrar aquela energia orixá dentro de você, para você começar a percebê-la na sua vida, na sua mente, no seu coração. Entende? Podem ser muitas formas, né? Falei da meditação, da oração, né? Tem o estudo também leva a isso, porque quanto mais você conhece, mais você se afiniza. Você não gosta de quem você não conhece, né, gente? Para você gostar de algo, de alguém, quanto mais você vê, quanto mais você conhece, quanto mais você observa, mais você se liga e você aprende a gostar. Isso é natural, né? E isso, o Edmar está falando também que sentiu as energias. Você entende, Edmar? Isso que eu estou falando assim. Você tem e você traz para fora, você sente. Aquilo não veio de fora para dentro, entende? E isso acontece, gente, em todos os trabalhos, com todos os orixás. O que a gente tem a percepção, aí sim, dos guias das entidades, aí é de fora para dentro, porque eles vêm por intermédio da incorporação, né? Mas mesmo eles que vêm de fora para nos influenciar, que eu digo, durante a incorporação, você tem a sensibilidade, você tem o sonho, você ouve, você vê, incorpora, né? Então dá a impressão de que é tudo de fora para dentro, o guia te dá tudo, mas na verdade ele está te ajudando a trazer essa essência também para fora, para você sentir, para você se conectar, né? Então é muito bonito quando ele fala disso, e a gente já falou, né? A gente vai reforçando. Ah, lá, tá? Os ficaram tocados. É um momento glorioso, realmente. Bom, não tem explicação. Não explica. Você só sente. Você só sente, você não explica. Tá? Cada um vai ter uma memória, uma forma, né? Um jeito, de sentir, de exteriorizar, seja de emoção, seja de choro, ou mesmo do silêncio tão profundo, né, das sensações físicas que vão dando, né? Isso é único. Não adianta. Isso, gente, eu posso falar aqui, olha, 30 anos na cabeça de vocês. Isso é sentir. Eu posso descrever, eu posso dar pistas, a gente estuda, mas isso é único. Entende? É teu com você mesmo. O que a gente faz aqui no estudo é ajudar formas de você trazer isso de dentro de você. É um apoio. O estudo ajuda muito, porque você passa a conhecer, aí você começa a pensar, imaginar, caracterizar aquelas vibrações, e aí isso se torna familiar. Mas não que você fale assim, não, eu estudei e eu não senti nada. Por quê? Porque é lá dentro, não dá para, entender, te fazer sentir. E nem o guia vai fazer isso com você, na grande maioria das vezes. Eles podem te dar pistas, te dar ensinamento, te dar exemplos, né? Mas o sentir é de cada um, né? E lá, acho que já vai acabar. Ah, não, tem mais uns minutinhos ainda. No capítulo 17, eu vou tentar resumir não, porque ele repete muito, tá, gente? Ele vai falando do vazio absoluto, novamente. E essa é uma parte que ajuda a gente a entender um pouco melhor a vibração de Exu. Ele faz, para mim, isso que ele dá ali no capítulo 17, é um exercício, tá? Eu vou ler para vocês porque se vale a pena. Ele coloca assim, ó, não ouça, não fale, não se mova, não imagine, não idealize e não intencione nada, absolutamente nada. Quando você consegue fazer isso nesse estado, isso é teórico, tá, gente? Já tentei, não dá. Você não consegue ficar com a mente vazia por completo. A mente está sempre funcionando, tá? Vou falar até de meditação depois num outro momento. Mas quando, teoricamente, se você conseguisse fazer tudo isso, não intencionar, não imaginar, não idealizar, não se mexer, não ouvir, não fazer nada. Aí, esse vazio, você estaria neutro em relação a tudo, inclusive aquilo que está vibrando automaticamente no seu ser.
como respiração, batido do coração, funcionar dos órgãos, das glândulas. Você estaria neutro em relação a tudo. É um vazio, é um estado de vazio absoluto, onde você anula todas as suas sensações, alegria, tristeza, angústia, ansiedade, né? Mas mesmo que a gente conseguisse, a gente não consegue, nem tente, tá? Mas mesmo que a gente conseguisse, vamos pensar que a gente conseguisse fazer tudo isso, que eu não consegui, eu isolasse, né? Fizesse todo esse vazio de emoções, de sensações, ainda assim eu seria eu. Eu existo. Mesmo se eu não ouço, se eu imagino, se eu não falo, se eu não sinto meus órgãos, eu ainda sou eu. Por quê? Você continua a ser você, mesmo que você não perceba nada em si ou à sua volta. Esse seria a essência do vazio absoluto de Exu, tá? Então, abstratamente, você deixa de existir, ele fala, ainda que concretamente você ainda está aqui no meio de tudo. Esse ato de esvaziamento, né, de não produzir nada, nem pensamentos, nem noção de onde você está ou de quem você é, isso é o vazio absoluto. Então, mas você existe. Você é alguém concreto e palpável, mas não vê, não ouve, não pensa, não sente, não fala, não percebe, né? Não intenciona, nada. Então, essas sensações, o ver, ouvir, pensar, falar, perceber, né, tudo isso nos induz a crer que estamos existindo, quando tudo na nossa volta também tem existência. Agora, imagine o estado, olha o que ele fala, imagine o estado de alguém nessas condições, que não está vendo, sentindo nada. Isso é o vazio absoluto que ele fala que revela o espírito. Mesmo sem ver, sem sentir, sem saber nada, ainda assim é. Você é um ser espiritual. Então, isso é nossa essência. Essa seria a raiz aí da nossa essência, né? E por que que ele fala tudo isso? Porque quando eu expliquei para vocês que Exu esvazia as pessoas, lembra que eu falei que alguns indivíduos que estão muito desequilibrados, que não conseguem mais conviver aqui no nosso meio, eles são recolhidos para o vazio de Exu para serem esvaziados. Mas quando esvazia a sensação, esvazia a emoção, esvazia tudo, vai esvaziando. Mas mesmo assim, essa pessoa não deixa de ser quem ela é. Ela é. Ela só não sente mais nada do que ela sentia, ela não vibra mais nada do que ela vibrava, ela não conhece mais nada do que ela conhecia, mas ela ainda é. O nosso espírito é aquilo que é capaz de nos individualizar, né? Então, esse estado de vazio regido por Exu, ele fala que é extremamente importante. Por quê? Porque quando você esvazia todas as características que se negativaram da pessoa, ainda assim resta a consciência e o espírito, né? E é esse espírito, né, que é levado para esse vazio absoluto, que vai ter a personalidade. Então, esse vazio que ele é utilizado para esvaziar, né, para tirar a negatividade dos seres, ele é fundamental na criação. É aquilo que a gente falou. Às vezes, as pessoas. É que só para vocês imaginarem, vou falar um pouquinho só, tá? Não fiquem doidos ainda. Mas existem os seres que vão se negativando, então vão se desequilibrando, eles vão indo para as esferas negativas. Essas esferas negativas. Então você pensa, o -1 seria uma esfera aqui, ó, um pouco abaixo da nossa. A nossa é o zero, a nossa é o meio. Então, um pouquinho abaixo e ficam os espíritos que estão um pouco negativados. Negativados em alguns dos aspectos, tá? E vão se atraindo em grupos. Tem uns que são desviados na raiva, no ódio, atentam contra a vida, vícios, né? Então, são muitas coisas que podem negativar o espírito.
Tem nada a ver com pecado, tá, gente? Não é só bebida, álcool, droga e sexo que negativam o espírito. Sentimentos de medo, né? Medo arraigado, né? Aquela obstinação por vingança. Então, são sentimentos que negativam os espíritos e eles vão, quando desencarnados, vão habitando essas esferas negativas. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis e menos sete. Então, a sétima esfera negativa seria a esfera negativa humana, mais densa, mais pesada, onde estão os espíritos mais negativos. Não que eles são negativos em tudo, mas eles têm alguns ou algum ponto que é extremamente negativo. Eles estão lá na beiradinha do mundo. Dali para baixo, ixi, tem para baixo? Tem. O dia que eu li isso, eu falei, nossa senhora, tem para baixo do inferno. Gente, o inferno tem tanto, tem poço, tem. Vai para baixo. Tô falando do inferno é brincadeira, tá? A gente não acredita em inferno, não é? Não, isso não é inferno. Eu expliquei para vocês que essas esferas negativas são, na verdade, esferas da lei divina. É a lei de Deus atuando em espíritos que estão doentes, estão desequilibrados, né? Precisam ser tratados. Só que esse tratamento é bem lasqueira, tá, gente? Então, esses espíritos que estão tão negativos, e a partir daí, da sétima esfera, quando eles não conseguem ser esvaziados para ser equilibrados, nem nessa sétima esfera, eles vão se desumanizando. Eles vão perdendo as características humanas. E esses espíritos se desumanizam mesmo, tá? Eles perdem forma, eles perdem raciocínio e eles viram somente instinto, só medo, só raiva, só enganação, entende? E essas esferas são chamadas de esferas extra-humanas. E essas extra-humanas são 77 esferas negativas. Em um dos livros do Rubens Saraceni, ele descreve, vai falando dessas esferas. Então, tem espíritos que ficam nessas esferas por milênios, muitos milênios, 10, 20, 30, 50 mil anos, né? Nessas esferas para perder a sua humanidade, tá? Então, esses espíritos que vão sendo esvaziados nas esferas negativas, que conseguem esgotar a custo de muito sofrimento, eles esgotam a sua negatividade, eles sempre, a porta está sempre, a escada está sempre no teu pé. É simples assim. A escada para subir está sempre no nosso pé. A gente sobe se quer. Agora, para descer, meu amigo, é rápido, ó, rapidinho. O alçapão tá sempre atrás ali, ó. Bastou dar um passo em falso, cai. Isso não é ameaça, tá, gente? Isso não é ameaça, entendam bem. Ninguém tá ameaçando com nada. E não se sintam ameaçados quando vocês conhecem esse tipo de informação. O que eu tô dizendo é que, primeiro, nunca achem que vocês estão acima da carne seca, sabe, né? Tô de boa, sou super consciente, sou bem, nada me pega, nada. Sempre tem, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, todo mundo tem o seu ponto fraco. Então, isso é importante para a gente sempre se conhecer e vigiar. Não reprimam as suas sombras. Conheçam as suas sombras e aprendam a conviver com elas de forma que elas não te dominem. Não empurra as coisas para baixo do tapete, que uma hora você cai. Isso é com tudo, em todos os graus de dificuldade que a gente tem. As nossas sombras são as nossas coisas negativas. Todos nós temos, entende? Então a gente precisa ter consciência disso e ficar sempre atento, nos observar com carinho e com zelo para a gente não cair. Carinho e zelo. Não com os outros. Parem de se preocupar só com os outros. É para se preocupar consigo nesse mundo, porque a gente está tratando aqui do íntimo da pessoa. Entende? Conheçam as sombras e façam essa reflexão de cuidado, zelo e carinho comigo mesmo. E com as suas sombras, por que não? Você tem que ter carinho pelas suas sombras, para que ela não te domine. Você aprenda a conviver com ela, mas ela não te domine. Mas você sabe que você tem aquilo ali.
entende? Então, quando ele fala esse esvaziar, esses espíritos são espíritos que não conseguiram. Então, esses espíritos têm que ser literalmente, às vezes até desumanizados. Tem muitos livros que ele fala de espíritos que são transformados em ovoides, que são desintegrados, né? A Angélica tá lá, o livro dela não chegou. Gente, vocês têm que ver olha, vocês têm que ver esse livro que eu falei lá, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Esse livro fala muito de resumo de vida, o que ficou marcado nessa minha vida. Fala das encarnações e tudo mais, né? Então, é exatamente isso. Eu falo isso, gente, eu não tô melhor que ninguém aqui, mas ninguém de jeito nenhum. Eu falo com vocês porque eu tô no mesmo barco que vocês. E todo mundo aqui está no mesmo barco. Não tem ninguém, mas nem vivo e nem morto, tá? E não adianta falar, não, os guias já estão lá. Não, gente, os guias, eles são humanos. Eles passaram, lógico, eles estão, assim, uns quilômetros à frente da gente, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas eles estão bem lá na frente. Por quê? Porque eles já experimentaram e tiveram consciência de muita coisa. Mas os guias também têm as suas sombras que eles procuram esse processo de conhecer, de tratar, de cuidar, eles sabem, entende? Então a gente está tudo vivo, morto, encarnado, desencarnado, a gente está tudo aqui, ó, no mesmo caminho de evolução, entende? Estou falando isso porque para não ficar aquela dependência de guia, gente, o guia ajuda, ele dá, sabe, assim, direção, dá um rumo para você ir, mas quem tem que ir é você, quem tem que botar o pé no chão é você, tem que dar o passo é você, ninguém faz isso por você. Lembra que eu falo para vocês, olha, qual que é a missão do médium? Ah, eu sou médium e tenho missão. Qual que é a missão? Tua missão é virar gente. Vai ser curto e grosso. A minha missão é virar gente. É virar gente e ser feliz. Preta Velha fala isso toda vez. Tua missão aqui é ser feliz. Entende? Então, e hoje é bem difícil cumprir essa missão. Então, olha que a gente, vai ficar feliz, feliz mesmo, e tem que dar umas tiradas das coisas na frente aí, que senão você se lasca, né? E aí ele vai continuando, falando, depois que ele fala de todo esse processo de esvaziar, ele fala lá que a aparência, né? Aos olhos dos videntes, todo Exu Tranca-Rua são igual na aparência, ou muito parecido. Todos os Exus Sete Encruzilhadas são iguais às aparências, o Exu das Matas, né? O único diferenciador de cada Exu é o fato de um ser mais evoluído que o outro. Então, você tem vários Exus das matas em graus diferentes de evolução, né? Mas a aparência e a forma de agir é parecida, não é igual, tá, gente? O Exu não imita o outro, mas é muito parecida, inclusive na forma de agir, tá? Por quê? Porque é uma característica das falanges. Então, os Exus vão ficando parecidos dentro das falanges na forma de aparecer, na forma de agir, na forma de falar, na forma de atuar, né? Isso é muito comum, por quê? Porque a característica, eles incorporam as características daquela falange, né? E, gente, dito tudo isso que eu falei das esferas negativas, né? Que a gente fica assim, ai meu Deus do céu, eu que não quero cair lá nesse buracão. Nossa Senhora. A gente só fica, não é para ter medo, tá? A gente é para ter, a gente fala tudo isso para despertar consciência mesmo, que a gente não lembra quando eu falo que não está aqui de férias, ó, não está aqui para passar tempo, gente para crescer, para aprender, né? E ele explica que Exu é o último recurso da lei maior e da justiça divina para resgatar esses seres espirituais dos seus profundos e irrecuperáveis estados de espíritos desequilibradíssimos e já sem volta ao estado anterior. É o último, então esse tipo de esgotamento, de transformar o espírito no nada mesmo, no nada não, no vazio, esvaziar o espírito, é o último recurso, quando todos os outros não dão mais jeito. Porque nós temos, gente, muitos recursos aqui no meio que nos permite corrigir os nossos desequilíbrios. O processo de encarnação tem formas naturais de fazer isso. Leiam quando puderem,
A literatura kardecista tem muita coisa boa nesse sentido, que explica como o processo de encarnação ajuda a corrigir esses nossos desequilíbrios, que não são desequilíbrios desta vida, são desequilíbrios do espírito, do nosso espírito. Então, você tem um espírito que tem dificuldade de lidar com o dinheiro, esse espírito vai nascer rico. Ai, queria eu, né? Mas isso é verdade. Você vai, provavelmente vai ser dada oportunidade para aquele espírito novamente vir e vamos ver o que você vai fazer com o dinheiro agora. Vamos ver se você vai ser mesquinho, se vai ser egoísta, se você vai usar o dinheiro para pisar nas pessoas, né? Ou então vai para o contrário. Então, foi mesquinho, fez isso, agora vai para o outro lado agora. A gente fica variando, né? A lei divina sempre sabe o que é melhor para a gente. Então você gosta de pisar nas pessoas, humilhar as pessoas, a vaidade, materialista. Então agora você vai ser pobre, bem pobre. Aí você vai aprender a sentir na pele. Entende? Então o processo de encarnação faz isso. Você gosta de estuprar menininha? Então agora você vai ser estuprado na próxima vida. Entende? Ou então, você gosta de vender droga para criança? Então agora você vai nascer, você vai ter 7 filhos drogados. E assim vai. As coisas, gente, são muito. É muito assim, uma lição atrás da outra. Então, não adianta falar assim, você não se dá bem. Olha lá, você não se dá bem com seus parentes, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, então você vai nascer de novo com ele. Não adianta você querer fugir, não, meu amigo. Você não corre. Eu não aguento meu marido, eu quero. Nossa, ou então a mãe, o pai, né? O filho, o cunhado. Vai nascer todo mundo de novo para aprender a virar gente. Vai se entender, até se entender. Aí, a hora que se entende, aprende a se amar, aí vai ser um prazer reencarnar com essas pessoas. Por quê? Porque você ama, você aprendeu. Mas quantos milênios você aprendeu para amar aquela pessoa? Entende? É isso mesmo, tem que aceitar. Gente, eu penso, é uma coisa muito prática. Faço um resumo assim da vida, eu falo assim, gente, é mesmo. Qual que é a hora de resolver o meu problema com tal pessoa? Né? Eu sei que eu tenho problema, que eu sei que. Qual que é a hora? É agora. Porque amanhã pode ser tarde, amanhã pode ser até pior. Então, pelo menos nessa vida, é razoavelmente controlável. Então, eu estou com uma certa consciência. Talvez na próxima eu não tenha essa chance. O que você faz? É agora, gente. Garra a oportunidade. Como? Se vira, dá-se um jeito. Você tenta, você vai, você estuda, você chega junto da pessoa, você aprende a ser mais tolerante. Preta Velha sempre fala uma coisa que serviu muito para mim. Ela fala assim, quando você não se dá bem com determinada pessoa, principalmente da família, ela fala, mas quem está aqui no meu pé, né? Ela fala, quem está no pé dela, fala, como você está aqui no meu pé, é você que tem mais consciência, então tem que partir de você. Então, considerando, não, então, é exatamente isso, Bruni, que eu vou falar. Considerando que quem está aqui com uma maior consciência de tudo isso, dessa doidura, é a gente, então tem que partir da gente. É a gente que está com mais consciência. Ou não é para isso que a gente virou um bandista? Não é isso que a Umbanda nos proporciona, os nossos guias nos proporcionam. Todos esses ensinamentos servem para quê? Para pendurar na parede? Não, né, gente? Isso aí tem que servir para nossa vida, senão você abandona a Umbanda, pelo amor de Deus. Então, se eu que estou aqui agora, né, com mais consciência, mediunidade, o que essa religião sagrada está me proporcionando, né? Então tem que partir de mim. Em tese, sou eu a que tem melhores condições de fazer essa aproximação. E aí você não espera do outro. Não espera. Então eu não cooperou, então eu também não vou. Aí você fica no meio, gente. Aí a gente fica no 0 a 0, não vai para lugar nenhum. É uma coisa de boa vontade. Fala, não, eu vou arregaçar a manga e eu vou fazer isso. É horrível, é ruim, você não quer. Tem hora que não vai e a pessoa só faz, né? Caca pro seu lado. E aí, mas você fala, não, vamos dar um jeito. Se você for sempre com sinceridade, vai indo, as coisas são devagar. Relação humana não é fácil, não é fácil, acreditem, né? Então,
quem tem que brotar da gente. Então, todo mundo que está aqui nesse grupo, que tem as suas relações problemáticas, né, tem que partir de nós. E isso, inclusive, isso, olha lá, gente, olha como eu enxergo. Isso não tem nada de caridade, não, tá, gente? Tem nada de caridade. Ai, não, eu sou caridosa. Aí a gente se coloca, nossa, tô até com asa, santo. Não é nada disso. Isso é ser prático na vida, ter raciocínio lógico. Se não for agora, vai de novo, de novo, de novo, até aprender. Deus é bem bacana nessa parte. Ele vai até se aprender a amar de verdade. E aí você entende? Então vamos ser práticos. Então já que tem, então vamos ser agora, né? E quando você chega num ponto que às vezes você fala, não, não dá. Você fala, não, tal pessoa não dá, para mim não dá. Não consigo, não vai, então você tem o seu limite, entende isso? A gente chega naquele limite, chegou no teu limite, meu amigo, não adianta ficar se culpando, ai, não consigo amar tal pessoa, me sinto culpada. Aí você tem dois problemas. O problema de não gostar da pessoa e o problema de se culpar por não gostar da pessoa. Então, não é assim também. Então, você vai no teu limite, faz o teu melhor com empenho e com sinceridade. Mas você tem o teu limite também. Então, falou, olha, essa não deu. Nessa vida não deu. Eu vou voltar de novo em outras circunstâncias para ver se consigo. Vou tentar de novo, porque agora não está dando. Entende? E a vida tem um monte de. A lei divina tem vários mecanismos, às vezes, para fazer a gente ver as coisas com outros olhos. Muitos problemas que parecem terríveis, maldições, Deus não gosta de mim, na verdade, são formas que a vida dá de fazer a gente olhar as coisas com outros olhos. Entende? Então, o próprio mecanismo de encarnação e reencarnação já ajuda muito. Mas alguns realmente não conseguem. Lembra? Chega nesse limite, fala, não dá. Esse espírito precisa de uma atuação mais incisiva, e aí vem Exu esvaziando, tirando, descaracterizando mesmo. Porque Exu descaracteriza a pessoa, porque está tão negativo que a pessoa é só negatividade, né? Ele coloca aqui até uma comparação bem simples, tá? Ele fala, imagina pais e irmãos de alguém que enlouqueceu e perdeu totalmente o controle das suas faculdades mentais. Aí a família faz tudo para curar e devolver o equilíbrio dessa pessoa. Mas não consegue. É médico, hospital, não consegue. Mas quando isso foge ao controle e essa pessoa se torna um perigo, uma ameaça para tudo e para todos, tem duas opções só. Primeira é internar numa instituição própria e isolar, porque senão a pessoa pode machucar a si e os outros. A segunda é pôr para fora de casa, deixa ela na rua à própria sorte. Vai morrer de fome, vai ser morto, agredido. Tem duas opções, ou tranca ou abandona, né? Então, quando esses espíritos, porque tem espírito, gente, não dá para lidar. Lembra que eu falei que tem espírito que não, você chega num ponto que a pessoa ela já está perdendo as características humanas, ela é puro negativo, pura maldade, né? Aquele muito ruim. Você não adianta você querer doutrinar, você querer conversar, às vezes não tem conversa. Exu vem, recolhe e tranca e deixa lá até sarar, até esvaziar e sarar, né? Então, nem todos os espíritos estão aptos, a gente vê muito, né? Ah, vai doutrinar, vai conversar. Não. Uma outra coisa que ele coloca também, esses espíritos que regridem, né, muito a sua consciência, afloram os instintos básicos de sobrevivência. Por isso que precisa ser enviado, né, para esse vazio. E aí, muitas vezes, esses espíritos muito negativados retornam para o meio, ou seja, para a Terra, como deficientes mentais. Gente, a deficiência mental é uma das bênçãos mais sagradas que existe, porque esse espírito que era altamente destrutivo, negativo e tudo mais, volta numa família como um deficiente mental, às vezes, ou uma outra deficiência muito grave, e esse estado de deficiência vai ajudar não só a sua evolução, por quê? Porque ele é cercado de cuidados pelos familiares
os espíritos familiares, e também paralisa aquele espírito para que ele não possa seguir adiante na sua senda criminosa e negativa. Entende? Então, a deficiência é uma forma, inclusive, de dar um freio. Falar, olha, você vai nascer, mas você vai nascer com sérias restrições. E as famílias, a gente pode ver, todo mundo que tem qualquer. Esses são cercados de carinho, vem com uma mãe que é amorosa, que é aquela coisa, que quer. Então, todo esse cuidado faz a família ter um aprendizado muito grande e faz esse espírito, sem prejudicar ninguém, por causa da sua deficiência, sentir o amor. E sentir o amor, gente, é um bálsamo, é um remédio para esses espíritos que ajuda muito o processo de cura. Entende? Então, há certas deficiências, certas coisas que a gente vê como castigo divino, né? Ai, por que Deus comigo? Por quê? Porque era preciso. O bordado de Deus, sabe? Eu gosto muito daquela historinha, só para encerrar, né? Quando você olha um bordado, quem bordou já ponto cruz sabe o que eu estou falando. Você pega o bordado, você olha do avesso, aquilo é um emaranhado de nó, de linha para um lado, para o outro, você não entende absolutamente nada. Quando você vira o desenho, aquilo é lindo, perfeito, todos os pontinhos no lugar. Então, o que a gente vive aqui na Terra, né? A gente vive aqui na Terra, a gente está vendo, o que a gente vê aqui é o avesso do bordado. Porque dentro de a verdade do espírito, a verdade nossa, é que Deus está fazendo assim, ó, um ponto para cá, um ponto para lá, a linha passa para cá, dá um nó ali na nossa vida para o nosso bordado sair bonito. Entende? Gosto muito, muito, muito dessa metáfora, né? Então a gente observa. Isso não quer dizer que a gente tem que ser conformado, sabe? Agradecer todas as coisas ruins que acontecem, mas isso ajuda para que a gente não se revolte contra as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Não quer dizer que você tem que ser não, né, aceitar tudo. Você tem que consentir em tudo. Entende? Ah, tá bom. Não, se eu tô aqui nessa meme, né? É porque Deus quis, então tá bom. Deus sabe. Não, gente, vamos lá, gente. A missão é ser feliz. Entende? Mas eu tenho que ir combatendo, vencendo essas dificuldades, aproveitando o melhor dessas dificuldades para eu aprender, né? Então, Exu vem toda essa força. Entende que Exu agora não é mal? Mesmo quando parece que Exu, quando você vê, vocês vão ler os livros lá, parece que Exu pega as pessoas e faz uma confusão. Você fala, nossa senhora, o que Exu faz? Às vezes faz umas coisas, mas isso tudo é um plano divino traçado para Exu e a sua atuação. É o nó, é as pontas, é a tesoura que tem que cortar as coisas. E Exu está nessa atuação muito intensa para retirar essa negatividade da humanidade como um todo, né? Então, essa característica, depois, Exu dá, mas Exu também tira, né? Depois nós vamos falar isso na aula seguinte. Mas pensem nisso, procurem ler, sempre leiam, gente. A leitura ajuda muito a nossa compreensão, nossa consciência, né? Não adianta só, já falei para vocês, não adianta só escutar aqui o estudo, é pouco, né? Quem não está com pressa, mas eu tenho pressa, gente, eu quero ficar melhor, quero evoluir, até porque eu sou filha de Ansana, então eu quero go, quero ir. Então, não, então tenho essa, né? Essa ânsia de fazer, de ser melhor, de fazer as coisas melhor para si, né? Ter todo esse processo. E chega. Sábado, se Deus quiser, a gente se vê. Falei demais hoje, Nossa Senhora. Um abraço a todos. O pessoal do batizado, quem vai se batizar, gente, dá uma olhadinha lá. O vídeo que eu vou postar hoje, que é um do Código de Umbanda, que é um vídeo antigo, vai falar um pedacinho lá também sobre o batizado. Depois eu coloco lá no grupo para vocês, tá? Postem lá as dúvidas lá. Escolham as suas madrinhas, os seus padrinhos. Nós temos aqui, gente, olha, tá vendo todo esse povo que está aparecendo aqui, gente, mais do que maravilhosa, tá? Para apadrinhá-los e madrinhá-los, viu? Vocês vão ficar muito bem assistidos, viu?
Uma boa noite a todos. Então, que Oxalá abençoe, proteja todos vocês, tanto na sua luz quanto na sua sombra. Tá bom? E até sábado, se Deus quiser, gente. Um beijão.